para bendizer o teu santo nome. Está aí o teu povo que se rende ao Senhor, que buscam a voz do Senhor, a voz do Eterno. Aqueles que estão em casa, no trabalho, todos nós, Senhor, nos rendemos a Ti. Entregamos agora espírito, alma e corpo para Te cultuar, para que a honra e a glória seja entregue a Ti. E todos nós fazemos isso com amor. É uma satisfação nós estarmos aqui para Te adorar, para Te louvar e ouvir a Tua voz. Diga: eu quero, eu preciso ouvir a Tua voz. Fale comigo, Senhor. Eu vim aqui para Te ouvir. Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus. Boa noite, shalom, graça e paz. Pode se assentar. Nós estamos ainda no mês de agosto. Hoje é dia 21, quarta-feira. Tem muita coisa para Deus fazer ainda neste mês. Esse é o mês que vai dar gosto na nossa história, amém ou não? Queridos, vamos estar proclamando, fazendo a proclamação de fé, que diz assim: vou falar segundo a palavra de Deus, sustentarei a confissão de fé e verei milagre em minha vida. Verei milagres em minha vida. Vou contar até 3 e vocês vão soltar a voz, amém ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3. Vou falar segundo a palavra de Deus, sustentarei a confissão de fé e verei milagres em minha vida. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos entrar logo na palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Acalma o teu coração. Eu estou ouvindo umas vozes. Isto. Abra a palavra de Deus em João capítulo 15, versos 16. Nós vamos meditar sobre esse versículo, que é a conclusão daquele que começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estiver em mim e não der fruto, eu corto, e aquela que dá fruto, eu podo. E ele vai falando sobre permanecer e dar fruto, mais fruto, muitos frutos. Mas o versos 16 é o que eu quero falar com vocês. Diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai, em nome do Filho, vos seja concedido. Agora ele diz, eu vou repetir: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Eu escolhi, dei uma direção, um desígnio, um destino, para que vades e dê fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a introdução que eu quero falar com vocês é: não fomos nós, mas nem de longe, que decidimos a buscar a face de Deus. A nossa vida é feita de escolhas, querido. Nós escolhemos, todo o tempo nós estamos escolhendo, entre comer e não comer, entre ir fazer alguma coisa, fazer uma ligação, mandar uma mensagem ou não, o tempo todo nós estamos escolhendo. Mas nesse caso aqui, quem nos escolheu foi Deus. E muitas das vezes, como humanos que somos, fazemos escolhas erradas. Por mais que você pense, por mais que você analise,
Por mais que você estude, você faz escolhas erradas. Nós fazemos. Há quem diga que é muita responsabilidade para um jovem de 16, 17 anos, é muita responsabilidade para ele escolher a faculdade, o curso que ele vai fazer o resto da sua vida. Mas também nós, com uma idade já mais avançada, já mais maduro, também fazemos escolhas erradas. Mas Deus não errou na escolha dele. Ele está dizendo, não fostes vós que me escolheste, muito pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. Então, hoje eu quero dizer que Deus não errou em escolher você. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que somos pecadores. Deus, ele sabe o que é que ele escolheu. Ele sabe. A Bíblia diz em Salmo 139, sonda-me, Senhor, e tudo me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Ele está dizendo assim, antes que haja palavra na minha boca, tu conhece todos os meus pensamentos. Eu sei que muitas das vezes entramos em crise, achando que nós não merecemos estar na presença de Deus, e que nós estamos muito aquém dos projetos de Deus. Quem sou eu por ser usado por Deus? Só que é pelo sangue de Jesus que nós podemos nos apresentar diante do Santo do Santo. O sangue de Jesus, ele nos lava. O sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos capacita para estarmos diante de Deus. Mais do que isso, chamá-lo de Pai. Diga, Deus é meu Pai. Por que ele é teu Pai? Quando Jesus ele fala Pai Nosso, ele começa colocando que o Pai é de todos, mas eu quero colocar para vocês que nem todos Deus o recebe como filho. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Olha só, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem é filho? Aqueles que creem em Deus, aqueles que servem Deus. Porque se nós vamos voltar, só para você ter uma ideia, lá João 3, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, você vai dar uma olhada, que ele nos chamou com um propósito. Ele está dizendo, não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu é que escolhi a vocês. E os designei, ou seja, eu escolhi e dei propósito. Eu escolhi e dei missão. Eu escolhi vocês para uma grande obra, para fazer coisas grandes. E os designei para que dê fruto. Vades e dê fruto. É o ide, o vades é ide e dê fruto. Mais do que isto, não é só frutificar, é tomar conta do fruto. Ele está dizendo, e que o vosso fruto, o quê? Permaneça. Não é só gerar o fruto, é fazer com que ele permaneça. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita aqueles que ele chama. Se ele chamou, é ele que vai capacitar. Aí sim, em Cristo, nós somos capacitados para toda boa obra. Mas o que não dá para fazer é nós sermos de Cristo e fazermos as obras más. Aí Deus não está no negócio. Mas por que fazemos isso? Escolhas. Veja, Davi é um homem de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Deus diz que Davi era um homem segundo o seu? Ok, Davi escolheu o adultério com Betseba, mulher de Urias. Ainda matou o marido dela, amigo dele. Ele escolheu. Judas
Jesus o chamou para estar com ele na equipe. Judas escolheu trair Jesus. Então nós temos um chamado. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, porque ouvimos o chamado de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que falou dentro do nosso coração e está trabalhando dia após dia. Porque aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até a consumação do século. Quem que vai nos aperfeiçoar? O Espírito Santo. Como? Ele nos convence diariamente, convence a mim, convence a você. Nós que andamos no caminho dele, conhecemos a palavra, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, todos os dias. Então, quando ele nos chama, ele está dizendo, não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Então, nós somos escolhidos de Deus, olha que bênção. E ele diz assim, eu vos nomeei, eu vos designei, eu dei um desígnio para vocês, para que vocês vão e dê fruto. O fruto permanecendo, ele está dizendo, para que isso? Você pergunta, para que ele quer que eu dê fruto e que o fruto, para que Deus quer isto? Está dizendo no final, a fim de tudo que você pedires ao Pai, em nome do Filho, vos seja concedido. Eu costumo dizer que isso daí é, se você cumpre e se você ouve o chamado de Deus para viver uma vida com Ele, para viver uma vida de aperfeiçoamento, se você decide isso, você tem crédito com Deus. Você tem crédito, a fim de tudo que pedires o Pai, em nome de Jesus, eu vou-los conceda, ou seja, será concedido. Só que aí tem que ter uma postura. Pastor, mas e se eu errar? Você vai errar. Pastor, e se der ruim? Vai dar ruim. Só que o seu coração é íntegro, é de Jesus, é inteiro, é de Jesus. Eu posso errar, mas eu sou de Jesus. Meu erro será como um acidente, eu sou de Jesus. Perguntaram para Davi, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Davi diz, o meu Deus está no céu, e Ele faz tudo que lhe apraz. Porque o fato de nós termos Deus, o fato de nós sermos cristãos, nós não estamos isentos do sofrimento, das lutas, das dificuldades, das perseguições, das injúrias e nem dos pecados. Mas nós somos de Deus. Se nós tivermos que cair, cairemos de joelho, cairemos diante do trono. Se é que nós vamos errar, mas nós vamos estar do lado de Deus. Nós jamais vamos trocar de lado, amém ou não? Amém. Diga, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Por mais que nós venhamos errar, quero afirmar que jamais Deus errou em alguma escolha dele. Aí você deve perguntar, pastor, mas o senhor deu exemplo de pessoas que erraram, começando de Adão, começando de Davi, tantos outros. E aqui na igreja nós conhecemos tantas pessoas que, sabe, que é de Deus, pastor. Mas Deus não errou em chamá-los. O livre-arbítrio deles é que os colocaram na contramão daquilo que são os desígnios de Deus. Deus não errou em nos chamar, de forma alguma. Deus, Ele olha para cada um de nós e Ele acertou em te chamar, acertou em nos chamar. Só que daqui para frente eu tenho que viver uma vida íntegra com Deus, uma vida inteira. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis,
Elias, quando estava diante dos Baalins, diante do povo de Israel, que às vezes adorava Baal, às vezes adorava Deus, Elias perguntou: até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Se Baal é Deus para vocês, então sigam. Mas se o Senhor é Deus, que vocês sigam Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, o que são dois pensamentos? É chamado dois pensamentos, é divisão. Tem muita gente que não estão íntegro na presença de Deus, estão divididos entre o mundo e entre a vida com Deus. A vida para si mesmo e a vida para os seus projetos e o projeto de Deus. Mas você fala assim: mas o que eu vou? Eu vou em célula para quê? Eu vou em congresso para quê? Eu não vou. É entre a vida que você quer e a vida que Deus tem para você. Olha só, ele diz: não fosse vós que escolhestes a mim, foi muito pelo contrário, eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto. E os designei para isso. Esse é o desígnio de Deus para a tua vida, que você frutifique. Aí por que muita gente não rompe? Porque você chega a um ponto que você não quer frutificar, que você não quer semear. E se você semeia, você não espera o tempo da colheita. Muita gente semeia. É honesto você aqui essa noite, você em casa, no trabalho. É honesto, você quer uma vida bacana. É honesto, você quer uma vida com Deus. Você quer a sua família, sabe, bem preparada na presença de Deus. Você quer os seus filhos rompendo. Você quer um bom trabalho. Você quer ser um homem honesto, chegar em casa, ver sua esposa, chegar com fruto do seu trabalho. A esposa também quer ver o marido desse jeito. É tudo bacana. E você começa a semear coisas boas. Mas toda semente, ela tem que morrer. Quando fala de dar fruto, fala de nós semearmos. Semearmos amor, paz, bondade, longabilidade, mansidão, domínio próprio, que são o fruto, ou os frutos do Espírito. Aí a gente tem que frutificar isso. Mas aí o que acontece? Poxa, pensa, nós somos uma geração imediatista. Nós somos a geração de comida rápida, fast food. Você não consegue esperar. Se falar assim: olha, você traz um hambúrguer aqui para mim no iFood? Tá. 1h30 para. Você fala: não quero mais não, pode deixar. Pronto. Porque você quer tudo pronto. Nós somos a geração ansiosa. A ansiedade é inimiga da espera. Você quer matar um ansioso, você quer matar. Um dia você tem um amigo que é ansioso, se você quiser matar ele, fala com ele: espera aí que eu vou. Quando? Uns 5 dias, daqui uns 5 dias eu converso contigo. Acabou, você mata o ansioso, ele morre. Ele fala: morri. O ansioso, ele é inimigo da espera. No entanto, o ansioso espera de esperar, de ficar paradinho, esperar. Mas tem uma outra espera que fala de esperança. O ansioso, lhe foi roubada a esperança. Esperança mesmo, de esperançar, de saber que as coisas vão mudar. O ansioso, por ele ser imediatista, tudo para ele é trazer os problemas de amanhã para hoje. Ele acaba sendo um estressado. E aí, você fala: eu não vou esperar a colheita, não. Eu não vou esperar a maturação da semente, não. Alguns faz igual no livro de Eclesiastes: quando lançares a semente no solo,
não tire a sua mão, nem da direita e nem da esquerda. Não tire a sua mão, nem da semente que está na direita e nem da esquerda. Porque tu não sabe qual delas vão prosperar. Se é da direita ou da esquerda, ou se ambas. Você não sabe. O que o ansioso faz? Ele tira a mão. Aí ele tira a mão dessa daqui da esquerda. E foi justamente essa que vai frutificar. A vida com Deus é a vida. A vida é tempo. Cada um de nós temos um tempo determinado aqui na terra. Vou te dar uma notícia: você vai morrer, você vai parar de respirar, o teu corpo vai ser semeado, voltar para o pó, seremos sepultados. Tudo aquilo que nós achamos que é nosso, que deveria ser usufruído, porque é emprestado pelo Pai, a gente acha que é nosso, vai ficar por aí. O que você fez, o que é a vida? A vida é tempo, mas tempo de qualidade. Se você vive uma vida louca, desordenada, uma vida de obras da carne, que é bem contrário aos frutos do Espírito, você não vai ter qualidade, você não vai se alegrar na vida. Então tem muitas pessoas que estão perdendo tempo de vida, porque não estão debaixo dos desígnios de Deus. Por que as pessoas, quando entregam a sua vida para Jesus de verdade, elas começam a viver uma vida nova, diferente, com um novo propósito? Ela tem prazer de viver. E algumas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, começou a voltar para a carne. Eu li há pouco tempo para vocês, Novo Testamento diz assim num versículo, que vocês começaram no Espírito e agora estão na carne. Busca aí, Jorge, coloca aí para eles ouvir. Começaram pelo Espírito e hoje já estão na carne. Muitas pessoas começam bem, mas não espera o tempo da semente amadurecer. Não esperam. Deus, ele tem desígnio para você. Deus, ele tem projeto para você. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E muita gente começou bem. Aí você vai orar assim, nossa, mas aquele irmãozinho era bênção. Ele é bênção, é só voltar para os caminhos de Deus. Aí o fato dele estar na igreja não significa que ele está em Deus. Quem está me entendendo? Ele está na igreja, tem uma religião, mas a vida dele é muito aquém. Eu conheço pessoas aqui que é desse jeito. Graças a Deus eu conheço a maioria que busca a frutificar e viver os desígnios de Deus. Amém ou não? Eu espero que você faça parte dessa maioria. Por quê? A fim de que você viva uma vida plena, plenitude, a fim de tudo que você pedires ao Pai, em nome do Filho, vos seja concedido. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele não errou quando te chamou, Ele não errou quando chamou Mendonça, Ele não errou quando nos escolheu. Agora, nós temos esse livre-arbítrio. O que é que nós vamos fazer desse chamado? Algumas pessoas não vão fazer nada. Outras pessoas, elas vão começar. Ela recebeu esse desígnio de Deus. Dentro da sua casa, vai frutificar. No seu trabalho, vai frutificar. Onde que ela for, ela vai frutificar. E outras não. Isso daí está na parábola do semeador, do joio e do trigo.
Ou, desculpa, não é do joio e do trigo, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aí começou a semear em solo raso, entre os espinhos, entre as pedras, e por fim, começou a semear em um solo bom. Mesmo solo bom, uns produziram 30, outros 60 e outros 100 por cada semente. E aí mostra o amor de Deus nessa parábola do semeador, que mesmo em terra rasa, pessoa superficial, pessoas rasas, pessoas que, mesmo assim, ele semeia a palavra dele. Olha a bondade de Deus. Eu nunca vou me esquecer, jamais, enquanto eu pregar o evangelho, enquanto vivo estiver, eu vou lembrar que uma vez o meu pastor estava dando essa mensagem, que ele saiu a semear, e ele semeou em solo raso, em terra rasa, entre espinhos, entre pedregais. Eu falei, nossa, mas que semeador mais relapso, está desperdiçando a semente. Aí, no final, vai mostrando que o semeador, a semente é a palavra, e o semeador é Jesus. Eu falei, uau, ele não é relapso. Hoje eu entendo que é o amor de Deus. Tem pessoas rasas, superficial, mas ele dá o direito de todos nós frutificarmos. Tem pessoas que a vida dela é cheia de espinhos, mas contudo, ele te dá o direito também. A semente é boa para todo mundo. Essa palavra é boa para todo mundo. Algumas pessoas vão pegar essa palavra, vão frutificar. Outras pessoas, os problemas, as pedras, os problemas, vai fazer que não criem raízes profundas. Deus, quando nos escolhe, Ele nos escolhe com um propósito divino. É claro, Deus ele não vai nos escolher para vivermos uma vida carnal. É para um propósito divino. É um propósito maior. É um propósito que está mais além daquilo que são os nossos pensamentos terrenos. Só que, pastor, eu sei disso. Vamos dar uma olhada. Para que Deus me escolheu? Deus ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Onde está escrito isso? Jeremias capítulo 1, verso 5. Vamos ler um pouquinho de Bíblia agora. Diz assim: antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, antes da formação, Deus já te escolheu para a gente viver em trevas? Não. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que Deus ele não quer que a gente viva nos problemas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus não te divide com ninguém. Você, eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim, a mesma coisa que está escrito, ou com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não quer ver você com uma vida destruída, nas trevas, não. Enquanto nós estivermos anunciando coisas boas, a nossa alma vai se encher de coisas boas. Começa a reclamar da vida, ou mesmo cansado, começa a agradecer pelo teu dia, começa a agradecer pelo seu trabalho. Poxa, estou cansado, estou, mas eu realizei grandes coisas. Isso é maravilhoso. Então, a proclamar as suas virtudes, a falar coisas boas,
Somos propriedade exclusiva dele, para anunciar coisas boas, as virtudes de Deus, o poder de Deus. Por isso que é isso que nos tira das trevas. E aí nós, cheio de bondade no nosso coração, amor, perdão, nós vamos e estamos na sua maravilhosa luz. Volto a dizer, o fato de você estar aqui, se você não optar, se não entender que os desígnios chamados de Deus para ser cumprido, você não faz isso, aqui, mesmo aqui, você vai viver em trevas. Vou repetir. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se eu falo de amor, amor eu tenho dentro do meu coração. Se eu falo de ódio, ódio eu tenho dentro do meu coração. Pois a Bíblia diz que a boca do homem fala o que o coração está. Então, primeiro exercício, já que você é de Deus, o primeiro desígnio é para você frutificar e o fruto permanecer. Permaneça no amor, permaneça na gratidão, permaneça falando coisas boas, mesmo ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que as ovelhas mintam, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Por quê, pastor? Porque a boca do homem fala, o coração está cheio. O dia foi ruim, glória a Deus, amanhã será diferente. O dia foi ruim, mas graças a Deus que eu estou vivo para viver o dia mau que Jesus falou, porque tem muitos amigos que morreram, e eles não puderam, eles não estão mais entre aqui o mundo dos viventes. Hoje pode ter sido ruim, mas amanhã não vai ser, pois a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. O que a Bíblia está dizendo? Não há luta que dure a vida toda, não há choro que dure a vida toda, a alegria virá pela manhã. Amanhã é outro dia, é um reset, você vai ser resetado à noite, amanhã você volta à vida, amanhã quando se acordar, posso fazer tudo novo, ou pode fazer tudo de novo. A Bíblia quer que nós venhamos viver novidade de vida, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Viver novidade de vida. Para quê? Para quê que Deus te escolheu? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas, ou se fizeram novas, ou tudo se fez novo. O que nós temos que viver? Novidade de vida. Tem gente que vive aqui, cavucando o passado. Queridos, o passado já passou. Não dá para me buscar ele, já era. E se eu buscar ele, eu consigo só nas lembranças. E as lembranças, dependendo do meu passado, são amargas. Deixa ele lá. Ah, pastor, mas tem coisas boas do meu passado, nostalgia. Não vai te adiantar de nada. Passado, meu amigo, é só deprê. Então, mas as coisas boas, pastor. Querido, esqueça o passado, esquece as coisas boas do passado. Que é isso, pastor? São coisas, esquece. Ah, pastor, mas não vou esquecer do dia que eu me casei. Claro que não. Você continua casado, então faça da sua esposa, faça do seu marido a pessoa mais feliz da terra. Está aqui no presente. Já era. Esquece. Isaías 53.
fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, assim, o passado que carregávamos, já não carregamos mais. Ele fala que o castigo que nos impede de ter a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos. Então, viva uma nova vida. Para sermos filhos através de Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12. Para sermos filhos através de Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12. Mas, todo quanto receberam, quem recebeu Jesus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas continua crendo, porque tem um montão de desviado, que eles não gostam de que fala isso, são desviados, desigrejado, desgraçado, tudo é fora. Pastor, é fora da graça. Desigrejado, desviado, desgraçado. Então, mas todos quanto o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pastor, mas eles creem em Jesus. Se cresce, estariam na congregação, estariam congregando, porque se você olha para a palavra de Deus, todos eles iam para congregar e para louvar o nome do Senhor. Todo Israel se ajuntava para isso. Desde quando o mundo é mundo, Deus sempre convocou o seu povo para se aglutinar e adorar o nome dele. Ah, pastor, mas eu não entendo desse jeito. Então você não entende de Bíblia. Ah, pastor, não entendo. Então leia. Ou então vem aqui e ouça. Diga amém. Amém. Beleza. Para que ele nos escolheu? Para viver uma vida eterna com ele. Apocalipse capítulo 21, 4. Para viver uma vida eterna com ele. Porque aqui vai passar, querido. Para todo mundo, mesmo o Silvio Santos com 90 e tantos anos, um dia vai. Aquele arquiteto famoso, como é que é o nome dele? Niemeyer, ele viveu 103, 100 e alguma coisa, mas um dia vai. Todos nós iremos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima que nós choramos aqui. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso são as primeiras coisas, passaram. E tudo se faz novo na eternidade com Ele. Então, queridos, para que Deus nos escolheu? Para frutificarmos. Aqui, por fim, vida eterna. Frutificarmos como filho. Frutificarmos na esperança. Frutificarmos na paz. Nos frutos do Espírito. Frutificar no seu reino. E para desfrutar das suas bênçãos. Todo pai quer dar o melhor para o seu filho. Mas o pai vai dar ao seu filho, a primeira coisa que o pai dá para o filho é disciplina. Eu repreendo a todos que amo. E açoito a todos a quem eu recebo por filho. Disciplina. Por quê? Para que você possa desfrutar das suas bênçãos. Versos 16, a última parte. A fim de tudo que pedires ao Pai, em nome do Filho, vos seja concedido. Desfrutar. Você acredita, mesmo de verdade, na palavra de Deus? Se você acredita, o que é fé? Fé é não roer a corda. Se você acredita,
haja o que houver, continue servindo e seguindo ao Senhor. Porque ao seu tempo colherá, se não desfalecer. Porque tem muitas pessoas que se desfalecem ao longo da caminhada. Se você permanecer, não fostes vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu que escolhi a vós, para que vades de fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai, em nome do Filho, vos seja concedido. Se você permanecer, você vai ter direito de usufruir das bênçãos de Deus. Mas tem que permanecer nele, não é na religião, nele. Olha só, te dá algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9. Vamos começar, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Temos bênção garantida para aqueles que amam a Deus. Bênção garantida para aqueles que amam a Deus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, Deus tem preparado coisas grandes para você, querido. Deus tem preparado coisas grandes para nós. E olha só, quem caminha lado a lado vai compartilhar a bênção. Quem fica para trás vai olhar você usufruindo da bênção de Deus. E eles vão ficar com raiva. É assim que é. Pastor, qual o segredo? Permanecer. Aí eu vejo pessoas, lógico, como eu, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É você chegar e falar assim, nossa, mas como que eu não mereço isso? Não, você merece, porque Deus não erra. Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te entregou para você usufruir das bênçãos dele. Deus também não errou. É o vosso fruto permanecer, não é só frutificar, é permanecer. Outra coisa, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3 diz: a bênção é garantida para aqueles que clamam a Deus. Você só pode clamar aquele que você confia, aquele que você acredita. Ele diz: invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, escondidas, que você não sabe. Invoca-me, ora a mim, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem. Mas o que, pastor? Mateus 17, 20, fala da bênção garantida para aqueles que creem. Ele diz assim, e ele lhes respondeu, por causa da sua pequenez da fé, ou sua pequena fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, você vai dizer algo que é grande, mova-te, passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada vos será impossível. Diga, nada será impossível. Qual é o tamanho da fé? Fala assim, pequenininho. Mas é suficiente para mover coisas grandes. É disso que ele está falando, mas a confiança é nele. Se você confia nele. Ele está dizendo que, por mínimo que seja, você vai mover coisas grandes. E não só isso. E nada vos será impossível. Olha só que bênção. Isso daí fala de desfrutar das bênçãos de Deus. Eu termino com Filipenses capítulo 3, versos 13. Filipenses 3, 13. E eu termino com isso, queridos, para quem não olha para trás. Para quem não olha para o passado. Para quem não vive de saudosismo. Ah, pastor, eu gosto de... Bom, então é problema seu. Olha, irmãos, quanto a mim, não julgo
haver alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim, ou diante de mim estão. Só questão de tradução. Tem uma tradução que fala assim: irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado algo, eu não julgo que eu tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo que me foi proposto. Então eu termino dizendo para vocês assim: desfrutar das bênçãos de Deus também é esquecer do passado. Por exemplo, pastor, Deus já me usou muito, o que significa que hoje Ele não te usa mais. Não usa por quê? Porque talvez você seja um vaso quebrado, um vaso trincado, um vaso que não retém água. A água fala do Espírito Santo. Queridos, todos nós, segundo a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, versos 1, 2, 3, 4 e 5, todos nós, mesmo nas mãos do oleiro, nós estamos sujeitos a cair e quebrar. Todos nós estamos sujeitos a isso. No entanto, o que vai fazer com que Deus nos use novamente é nós nos colocarmos na mão dele, de novo. O que pode fazer com que a vida desse Mendonça aqui, ela se quebre? As minhas vontades. Eu começo agora, ao invés de frutificar, fruto do Espírito, começa as obras da carne. E nós fazemos isso com as nossas escolhas. Mas se você se colocar nas mãos de Deus, hoje, agora, Ele te restaura. Olha só, mas o vaso de barro que estava formando, estragou-se nas suas mãos. Por isto, ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus é generoso, Deus é misericordioso para quem se coloca nas mãos dele novamente. Esqueça o que Deus te usou, busque Ele, para que Ele possa te usar, para que Ele possa continuar te usando, e esse fruto que é o do Espírito, permaneça em você, que o Espírito Santo permaneça na tua vida, a fim de que tudo que você peça, a fim de você desfrutar das bênçãos de Deus. Olha só o que o verso 5 diz, talvez você tenha dúvida. Então, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo no verso 6, ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Será que Deus não pode fazer conosco o que essa ilustração do oleiro estava trabalhando sobre rodas? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó povo de Deus. Em outras palavras, talvez você está em casa, no trabalho, está ouvindo essa mensagem, está aqui. Deus te escolheu para frutificar. Mesmo nas mãos dele você se escapuliu e se quebrou. Tudo bem. Pastor, tudo bem. Deus não errou. Deus, ele sabia das suas fragilidades. Deus, ele sabia que Adão ia pecar. Jesus sabia que Judas iria negar, iria trair. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Deus sabia que Davi iria para o adultério.
Tanto sabia que ele manda o Natã ir lá, 2 Samuel capítulo 12. Deus sabia, Deus sabe da nossa fragilidade. Pastor, o que eu posso fazer então, para que eu possa me livrar? Nunca, nada. Você nunca vai se livrar do corpo do pecado, a não ser o dia que ele te chamar mesmo, para viver com ele na eternidade. Enquanto isso, vamos caminhar com os nossos espinhos na carne, mas nas mãos de Deus. É só você se colocar nas mãos de Deus. A sua vida do jeito que está essa noite, toda estourada, toda arrebentada, toda mentirosa, toda fraudulenta, todo mascarado, não está íntegro na presença de Deus, está todo mascarado. É só se colocar nas mãos dele. Ele te refaz, ele vai te restaurar, ele vai te reestruturar, ele vai fazer de você um outro vaso, como bem lhe parece aos seus olhos fazer. Amém ou não? Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar ao Senhor para que esse fruto que é o Espírito Santo permaneça dentro de nós. Feche os teus olhos, não olhe por lado nenhum, muito pelo contrário, feche os teus olhos, que você possa mirar a cruz do Calvário agora, que você possa mirar o amor de Deus, que você possa olhar a misericórdia, a graça de Jesus, se colocando no meu e no teu lugar. Aquele castigo que nos impedia de ter a paz, ele levou sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos reparados, nós fomos reconstruídos, nas pisaduras dele, nós fomos sarados. É só você se colocar na mão de Jesus agora, não é na mão de religião, de pastor, de bispo, de padre, se colocar nas mãos daquele pelo qual se entregou por amor a mim e a você. Falar: Senhor Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor, mesmo que um dia eu sou batizado, eu já sou líder de célula, eu sou pastor, mas mesmo nas tuas mãos, eu escapuli com minhas vontades, com os meus desejos, e eu me quebrei todo, e o Senhor não pode me usar mais. O Senhor usa vaso pequeno, o Senhor usa vaso torto, mas o Senhor não usa vaso trincado, rachado, furado, que não retém águas. Eu não quero ser cisternas rotas, Senhor. Eu quero ser, ainda que um vaso pequeno, mas as águas do teu Espírito que o Senhor colocar dentro de mim, elas vão permanecer. E com o teu Espírito dentro de mim, eu vou pedir ao Pai, eu vou pedir ao Senhor, em nome de Jesus, e eu vou desfrutar, a minha família vai desfrutar, os meus negócios vão desfrutar das bênçãos do Senhor, das bênçãos do Senhor. Fale com Deus agora, que você está de volta. Fala para Deus agora, porque Deus está te dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi. É o seu momento de falar com Deus, é o seu momento de ser honesto para Deus. Tira a cera, tira a máscara. Antes que haja palavra na sua boca, Ele já conhece todos os seus pensamentos. Pastor, então por que eu preciso falar com Deus? Para que você se relacione com Ele, para que o inimigo ouça você falando com Deus, para que você quebre toda aliança que você tem com o inimigo, que você, sabe, ao falar para o médico onde está a dor, ao falar para uma autoridade qual o seu problema, você já vai sendo curado. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és. Se coloca nas mãos dele, vaso. Mesmo você quebrado, mesmo você trincado, mesmo você todo cheio de furo, Ele quer te restaurar essa noite. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar você.
Pastor, Deus ele quer restaurar meu casamento. É como O casamento é você, querido. Se ele restaura você, o casamento vai estar restaurado. É como nós. Se ele restaura você, sua vida financeira vai estar restaurada. Porque tudo converge em você. Ele quer restaurar você. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são Você por crê? vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Declara isso mais forte que você puder. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém, ninguém. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Começa a acontecer agora a tua restauração. Começa a acontecer agora o toque do Espírito Santo na tua vida. E que comece agora na tua vida. Que comece agora. Pastor, eu quero que a minha casa seja uma bênção. Seja você uma bênção. Grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações e que família seria abençoada através dele, Deus diz para ele: sê tu uma bênção. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Muitas das pessoas estão falando assim: olha, eu quero um casamento abençoado. Sê tu uma bênção. Ah, pastor, eu quero que o meu trabalho seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Ah, pastor, eu gostaria que a minha vida financeira fosse abençoada. Sê tu uma bênção. Sabe o que Deus estava falando com Abraão? Abraão, deixa eu te falar um negócio. O que você quiser vai acontecer, desde que você seja bênção. Então deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante as tuas mãos. Que a partir de hoje, a restauração do Espírito Santo, você que veio nesse lugar e que se colocou na mão do oleiro, que você se colocou na mão de Deus, que Ele pode amassar, que Ele pode apertar, mas que você está nas mãos dEle. Ainda que você caia e se quebre, que você trinque, mas você está na mão dEle. Deixa eu te falar um negócio. Ele está te abençoando nesse momento. Ele está te moldando, está te fazendo um vaso novo. Sabe para quê? Para que você retenha o fruto do Espírito dele. E você vai ser bênção ao entrar, vai ser bênção ao sair. Onde você colocar as palmas das tuas mãos, onde você colocar a planta dos teus pés, será teu por direito. Serás abençoado. Por quê, pastor? Porque você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é escolhido de Deus. Foi Ele que te escolheu. Ele não errou. Ele não errou quando te escolheu. O diabo pode falar o que for de você.
os teus amigos, mensageiros de Satanás, pode falar o que for de você, mas a Bíblia diz que Ele te escolheu, e Ele não erra, Ele te abençoou, e Ele colocou sobre você a bênção dEle, chamado Espírito Santo de Deus, e você vai frutificar assim, e você vai frutificar no amor, no perdão, você vai frutificar na tua casa, no teu trabalho. Bendito serás a entrada, bendito serás a saída. Onde você colocares a planta dos teus pés, você vai possuir. Onde você colocar as tuas mãos, essas mãos levantadas ao céu, vai prosperar, virá cura, virá alegria. Coloca a mão na tua casa, coloca a mão no seu carro, coloca a mão na tua família e serás abençoado. Você crê nisso? Então vamos declarar bem alto: grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus está fazendo nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Senhor, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já está acontecendo, já está acontecendo, já está sobre a tua vida, já está sobre a tua vida. Aleluia. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vida nova para aqueles que creem no Senhor. Promessa derramando sobre a tua vida para aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí. Você é uma nova pessoa. Por quê, pastor? Há poder na palavra de Deus. Poder para restaurar, poder para curar. Há poder na palavra de Deus. E nós cremos e falamos da palavra de Deus. Queridos, nós vamos estar ofertando, dizimando e primiciando para nós irmos embora. Pastor,